Quantas não são as pessoas que, quando olham para a grossura da Bíblia, dizem assim: puxa, bem que eu queria ler a Bíblia inteira, mas como eu vou ler a Bíblia inteira devido à correria do meu dia a dia? Eu preciso ter tempo. Como ter tempo para me ler a Bíblia inteira? Ou então aquelas pessoas que dizem assim: puxa, eu não tenho intimidade com a leitura, eu não tenho costume de ler. Como que eu vou ler a Bíblia inteira? Quantas não são as pessoas que elas acabam se apegando aos mesmos trechos, aos mesmos capítulos, às mesmas partes da Bíblia, e elas acabam deixando de descobrir coisas novas, algo que Deus queria que ela soubesse, e ela acaba não sabendo porque não lê. Quando a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, é um fato. Porém, nós estamos aqui para te ajudar a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. O que falta para você ler a Bíblia inteira? Eu sei que vontade você tem. O que falta? Falta um plano, falta um acompanhamento. E é isso que nós estamos fazendo, um acompanhamento. Por exemplo, hoje é o 24º dia de acompanhamento de leitura bíblica. Durante 24 dias do ano, nós estamos aqui, 23, né? Hoje é o 24º, acompanhando as pessoas que querem ler a Bíblia. Então, nós pegamos aí cerca de 10, de 15, de 12, de 13 minutos de leitura propriamente dita e lemos junto com as pessoas. Porém, nós não lemos de uma maneira cronológica a Bíblia, Gênesis, Êxodo e assim por diante. Nós pegamos alguns trechos e vamos lendo separadamente. Por exemplo, estamos agora lendo Gênesis, Salmo e João. Gênesis, que é uma leitura que às vezes fica um pouco cansativa por causa de genealogias, alguns nomes muito difíceis. Quando cansa um pouquinho, a gente para Gênesis, já vai para Salmos, que já é como uma oração. Terminamos o trecho de Salmos, nós já vamos para João, que mostra a natureza de Jesus. Fica lindo, fica maravilhoso. Eu quero te convidar a ler a Bíblia inteira nesse ano. Vamos com a gente? Faz o seguinte, antes de nós começarmos a ler, dá o like. Dá o like aí, não deu like ainda não? Dá o like aí, esse colezinho que tem aí embaixo. Se inscreva no canal. Tu já é inscrito? Não é inscrito não? Ah, não acredito. Se inscreve aí no canal, clica aí para se inscrever e também compartilhe para o grupo de igreja, para os seus amigos, compartilhe para a família, para que todos possam também ter acesso a esse plano. Nós usamos a Bíblia de noite 365, nela nós temos esse plano anual de leitura de Bíblia que nós estamos compartilhando com todos vocês. Vamos à leitura de hoje. 24º dia, Gênesis 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que, com todo empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o meu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E ao anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi:
Eis-me aqui. Ele continuou: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeira? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus rebanhos que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se para o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu os seus parentes e saiu ao encalço de Jacó, por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi o que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse os meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades de casa de seu pai, por que me roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas. Que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria, havendo apalpado todos os meus utensílios?
Quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro de seu rebanho, não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumiu o prejuízo. Da minha mão, o Senhor o requeria tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugiu os olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. A aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. E Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o outro lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cada montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício da montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Vamos agora a Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Salmo de Davi. Ao Senhor pertencem a terra. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e coração puro, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor,
forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Vamos agora a João capítulo 11. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre? Jesus é a ressurreição da vida. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o irmão há de ressurgir, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia! Está aí o 24º dia de leitura bíblica. Vocês estão de parabéns, sempre vou comemorar. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp silencioso, aqui na descrição nós temos um link. Entra nesse grupo. Todos os dias nós enviamos ali o link da leitura, avisamos o horário de estreia da leitura daquele dia. É muito importante que você esteja nesse grupo silencioso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Pra cima!